Olá, nono ano, vamos para a resolução da lista de exercício revisional, ok? Então, dê uma pausa aí, faça a leitura de novo do texto, certo? Texto da Madame Curie, né? Marie Curie, uma cientista muito importante na área das ciências. E vamos lá para a questão. Essa questão é sobre o método científico, ok? Basicamente o método científico. Então ele pergunta assim: avalie os procedimentos a seguir, aqueles que são adequados para o trabalho dos cientistas que realizam os experimentos para pesquisa, ok? Então eu tenho atender às regras básicas de segurança laboratorial, analisar e interpretar os resultados dos experimentos, obedecer à sequência das etapas que caracterizam o trabalho científico, levantar hipóteses, observar e analisar resultados. Né? E ele diz, é válido o que se afirma em, ali dá as opções aqui. Então a gente tem que avaliar se esses quatro aqui, esses quatro itens, eles são verdadeiros ou falsos. Né? Então, atender às regras básicas de segurança laboratorial, correto, certo? Tem que atender às regras de segurança para eu poder fazer um experimento bem sucedido. Analisar e interpretar os resultados dos experimentos, também está correto, ok? Obedecer a sequência das etapas que caracterizam um trabalho científico. Então, aqui ele diz que a gente tem que seguir o método científico, ok? Tá correto? Tá correto também. Né? Levantar hipóteses, observar e analisar resultados. Essas daqui também estão corretas. Isso aqui está no meu método científico, ok? Esse meu 4. Então a resposta correta aqui, ó, é a letra E, ok? Então todos estão corretos, tá bom? Relacione o nome dos cientistas às alternativas a seguir. Então eu tenho o nome dos cientistas aqui, ó: Demócrito, Dalton, Thomson, Chadwick e Rutherford. Então, é o descobridor do nêutron, né? O descobridor do nêutron é esse carinha aqui chamado Chadwick, ok? Mas se você não lembrasse disso, não lembra, não leu no seu livro, você poderia pular e associar depois. Você vai ver que você vai conseguir. Por quê? Aqui, letra B. Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. De quem que eu estou falando? De Dalton, ok? O modelo atômico de Dalton justamente era conhecido também como modelo de bola de bilhar. Letra C. Seu modelo atômico era semelhante a um pudim de passas. Quem que eu estou falando? De Thomson, ok? Com a descoberta do elétron. Né? Ele foi apelidado, né? Foi conhecido como modelo de pudim de passas. Foi o primeiro a utilizar a palavra átomo, né? A gente tem Demócrito lá junto com Leucipo, definiram o átomo como a menor partícula. Letra E, criou um modelo para o átomo semelhante ao sistema solar, né? Isso eu estou falando de Rutherford, foi o único que sobrou também, né? Rutherford, que ele foi o sistema planetário, ok? Terceira questão. Vamos lá, vamos observar o átomo aqui, ó, átomo ou íon, os prótons, nêutrons e elétrons, certo? Ele diz que o 5 é ânion de 1. O que é ânion? O ânion é quando você tem elétrons a mais do que prótons, ok? Então vou ter um ânion nesse caso. Então vou observar um, ele tem 17 elétrons. O 5 ele tem 18 elétrons. Então o 5 é ânion de 1, correto, né? Porque ele tem um elétron a mais. Se ele tem elétrons a mais, ele é ânion, ok? Um ânion de 1. Letra B. 1, 3 e 5 têm o mesmo número de massa? Vamos ver. 1, 3 e 5. O que é o número de massa? É o número de prótons mais o número de nêutrons. Ok? Então, 1, 17 mais 18. 3, 17 mais 20. Olha aqui, já não pode. Ok? Então, o 3 ele tem uma massa maior. Certo? Então, a alternativa incorreta, que é o que ele pede, é a letra B. Ok? Você pode conferir os outros também, que você vai ver que o 4 é cátion de 2, porque cátion é a carga 1 elétron a menos. Aqui eu tenho 10, né? E aqui eu tenho 11 elétrons. Então eu tenho um elétron a menos, então ele é cátion. 1 e 3 são isótopos. Isótopos são o mesmo número de prótons, ok? Então 17 prótons, 17 prótons. Então está correto. 1 e 5 têm o mesmo número de massa. Então
1 aqui, 17 mais 18, 5, 17 mais 18. Também está correto, certo? Vamos para o 4. Então, ele diz aqui ó, no 4 que eu tenho o galho e o rubídio. E são dois metais que são muito parecidos visualmente. E eles têm as seguintes propriedades. O galho ele tem a temperatura de fusão pertinho ali de 30 graus Celsius. Ok? A de temperatura de ebulição 2.403 e a densidade aqui em gramas por ml, 5,9 gramas por ml, ok? Rubídio, 39 graus Celsius, que é a temperatura de fusão, 686 graus Celsius, temperatura de ebulição, e 1,53 gramas por ml de densidade. Ok? Então vamos às perguntas. Qual o estado físico dos dois metais em um dia com temperatura 25 graus Celsius? Nessa temperatura, ela é abaixo da minha temperatura de fusão. O que isso significa? Que meu metal aqui, no caso galho e rubídio, eles vão estar no estado sólido, né? Porque eles vão estar com uma temperatura abaixo daquela temperatura que é a transição do sólido para o líquido, ok? Vamos para a letra B. Qual o estado físico dos dois metais em um deserto onde a temperatura chega a 45 graus Celsius? Então, 45 graus Celsius a gente tem aqui, ó, que é uma temperatura maior, nos dois casos, ó, maior do que a temperatura de fusão, né? E menor do que a temperatura de ebulição. Então, quando você está nesse intervalo, você tem que os dois estão no estado líquido, certo? Vamos para a letra C. Como você identificaria esses metais sem dispor de nenhum equipamento em um dia com temperatura de 25 graus Celsius? Então você tem os dois no estado sólido nessa temperatura. Como é que você identificar um dos dois? Você pode, por exemplo, segurá-los com a sua mão. Quando você segura a sua mão, a temperatura do seu corpo é cerca de 36 graus Celsius, 36,5 por aí. Então o que acontece? O galho ele vai ter a temperatura de fusão maior, né? Sua mão tem uma temperatura 36 graus que é maior que a temperatura de fusão do galho. Então, para o galho ele vai estar no estado líquido, então ele vai começar a derreter na sua mão. Já o rubídio não vai derreter na sua mão, porque 36 graus Celsius ainda é menor do que 39, ok? Então, para ele começar a derreter, ele tem que estar uma temperatura acima de 39 graus Celsius, ok? Então, essa é uma das estratégias. Você pode ter outra estratégia também, que é usando a densidade. Você tem o dado da densidade aqui, ó, que o galho ele é muito mais denso. Então, se você consegue pegar pedaços de mesmo tamanho, você vai sentir que o galho ele é mais pesado, ok? Então essa seria uma outra estratégia, porém essa é uma estratégia mais complicada, ok? Porque você teria que ter pedaços pelo menos muito próximos em tamanho para você conseguir sentir uma diferença aí, ok? E é isso, muito obrigado.